pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Mano Menezes esteve no programa Donos da Bola desta terça-feira e trouxe muitas informações, né? Semana cheia de trabalho pro Mano, pela primeira vez desde a sua chegada, ele tem toda essa semana para trabalhar e também para respirar, pensar, projetar e conversar com o torcedor do Internacional. Foi o que ele fez no Donos da Bola desta terça-feira e eu vou trazer para vocês agora aqui um resumão do que disse o Mano. Ele traz muitas informações, ele deu muitas informações nessa entrevista, nesse bate-papo lá no Donos da Bola. Eu sublinhei quase todas e trago para você a partir de agora neste conteúdo aqui no canal do Vaga. Vem com vaga, vem com vaga e vem com quitaboletos.com.br. Fintech gaúcha, séria, honesta, competente e que tá ajudando muita gente. Salva esse WhatsApp com DDD 55. 55 é o DDD. Salva esse WhatsApp, usa ele, né, para pagar um boleto vencido, que está por vencer, ou se você não tá precisando, dá uma moral pro Vaga. Salva ele e bota no grupo dos amigos, da família, porque pode ser que alguém esteja precisando, tá bom? Passa lá. Meu amigo. Joga lá no grupo que muita gente vai estar atenta a esse detalhe da Quita Boletos. Boleto atrasado, agora em 12 vezes, usando mais de um cartão de crédito. quitaboletos.com.br. Mano Menezes conversou com Meneghetti, Taigor Jank, César Cidade Dias, João Batista Filho e Ribeiro Neto no Donos da Bola desta terça-feira. E é sempre bom ouvir entrevistas, especialmente de técnicos no Donos da Bola, porque são todos, eu sou suspeito para falar, né? São todos muito bem informados e que fazem perguntas simples, objetivas e diretas. E o Mano estava muito à vontade. Aliás, o Mano bem diferente, né, do Mano Menezes dos últimos trabalhos. Ele está muito bem à vontade. Trabalho da filha dele, da Camila Menezes, que é a filha do Mano Menezes e é assessora de imprensa do Mano. Mas vamos lá, direto ao assunto. O resumão do que disse o técnico Mano Menezes, tá? Não está em ordem aqui, não estabeleci uma ordem cronológica, mas coloquei aqui mais ou menos em ordem de importância sobre o que falou o Mano Menezes sobre o Internacional, tá? Em um determinado momento ele pediu lucidez ao torcedor. Tem muitas informações aqui, mas eu quero sublinhar o pedido do Mano ao torcedor. Lucidez. Segundo o Mano, no momento de uma derrota, e as derrotas que o Inter teve no primeiro semestre foram derrotas marcantes, o torcedor, por vezes, ele fica cego e acaba colocando a responsabilidade, a culpa em alguns jogadores que estão aqui há muito tempo. E o Mano citou dois jogadores, o Dourado foi muito citado na entrevista, e o Edenilson. E ele dizendo, olha, o nosso problema, mais ou menos assim, né? O nosso problema não é jogador bom que está no mau momento. Isso é fácil de resolver, tirar o jogador bom do mau momento. E ele fez um pedido de lucidez para que o torcedor tenha um pouco mais de paciência com esses jogadores. Sobre Dourado, né? Foi questionado várias vezes, mais ou menos, né? Dourado ou Gabriel, sobre a importância de um time mais alto. O Meneghetti bate muito nessa tecla e ele diz que sim, que é importante, principalmente em jogos da Copa Sul-Americana, elevar a estatura do time, né? Ter um time mais forte fisicamente para embates deste tipo na Copa Sul-Americana. Mas não quer dizer que precisa ter só altura e sim força também. E aí ele foi perguntado, Dourado ou Gabriel, quem é o volante titular? E ele disse que podem ser os dois juntos, mas ele disse, olha, não está definido ainda quem é o meu volante titular, né? O Gabriel jogou mais, mas não está definido ainda quem é o volante titular do time do Internacional. Outra resposta que eu achei muito interessante, tá? Já vou falar sobre Alan Patrick e Tyson juntos. O Mano deu uma resposta interessante. Sobre Moisés na zaga. E aí eu quero puxar para uma resposta que, cara, me chamou muita atenção, tá? Ele explicou a situação do Moisés. Ele entende que o Moisés ele tem porte físico para jogar como zagueiro e melhorar a saída de bola da equipe. Claro que tem a ver com a escassez de zagueiros, que daqui a pouco ele pode precisar de um zagueiro, e por isso ele já treinou com o Moisés nessa posição, mas também porque o Moisés daria uma saída de bola muito qualificada no entendimento do Mano
pelo lado esquerdo. E aí ele fez menção ao que quer a direção do Inter. E nisso o Mano tocou, nesse aspecto, em um momento importante na entrevista, tá? Que o Mano deixou a nítida impressão, que ele foi contratado e que quando ele foi contratado a direção falou sobre isso com ele, sobre a ideia de um time que é propositivo, de um time que não fique atrás, de um time que não seja só reativo, de um time que tenha essa possibilidade de ser um time propositivo. De novo isso, e o Mano colocou, e para mim ficou muito claro que na conversa que ele teve com a direção do Internacional, isso foi mencionado. Sobre Alan Patrick e Taison juntos. E aí o Mano falou que já tinha falado na entrevista de apresentação dele, né? Que os jogadores vão mudando por conta da idade, por conta de perda de intensidade. Os jogadores precisam atuar um pouco mais por dentro, dando a entender que o Taison não tem mais capacidade para ser extrema pelo lado esquerdo, que teria que jogar por dentro. Mas diferente do Alan Patrick, que o Mano enxerga que é um jogador que possa trabalhar um pouco mais por trás. E o Taison ser esse jogador entrando na área, tá? Um jogador que possa ser por dentro, mas um cara que pise na área para ajudar a equipe a fazer gols. E ele disse, olha, podem jogar juntos, mas é função do técnico fazer com que essas valências desses dois jogadores sejam aproveitadas ao ponto de o time ser modificado para que isso seja exaltado. Eu não tenho convicção de que Alan Patrick e Taison jogarão juntos ou serão titulares absolutos do Inter com o Mano, tá? Eu não tenho a convicção e eu não fiquei com essa impressão. Mano falou também sobre a base. Falou também sobre um 9, sobre a janela de transferências, sobre categorias de base. Falou sobre o aproveitamento, que ele entende que é tardio, né? Eu concordo muito com o Mano em relação a isso, mas ele não citou nomes, tá? O jogador que ele está utilizando aí é o Estevão. Sobre o grupo é muito grande, e isso acaba atrapalhando, tá? Ele vai reduzir o grupo de jogadores do Internacional e quer trabalhar aí com 30 jogadores, foi o que disse o Mano Menezes. E sobre o centroavante, o Mano foi questionado pelo JB, a janela abre no dia 18 de julho, acho que é 18 de julho que abre a janela de transferências, e o Mano disse o seguinte, olha, não é do meu perfil falar publicamente sobre contratações. E aí não foi o Mano que falou, eu tô falando. Kudê era um cara que vinha para a coletiva e pedia contratações. O Mano disse, eu não sou desse tipo, tem que cobrar, tem que falar, tem que conversar, mas tudo internamente, tá? Internamente, ele não vai falar sobre este assunto. E disse que tá muito distante ainda o dia 18 de julho, tá? Tá muito distante ainda. Hoje surgiu a informação do retorno do Galhardo, ele concedeu uma entrevista lá e falou, óbvio, né? O contrato dele tá terminando. Não tem time interessado, ele volta e se reapresenta no Internacional no dia 1º de julho, para saber o que ele vai fazer depois disso. Mas o Mano não falou sobre o aproveitamento ou não do Galhardo no Internacional a partir do mês de julho. Foi uma entrevista muito boa, o Mano falou que também, né, o Inter precisa dele, que ele falou, repetiu isso e foi questionado pelo Tiger, né, o que ele quis dizer com isso, o Inter precisa de mim, mas eu também preciso do Inter. E ele disse, olha, justificou alguns trabalhos, né, considerados trabalhos ruins, no Cruzeiro e no Palmeiras principalmente, no Bahia ele também mencionou, mas como é que vai considerar um trabalho ruim? Foi campeão da Copa do Brasil 2 anos e campeão mineiro, só que depois o time acabou caindo para a segunda divisão. No Palmeiras foram 3 meses e tal, e ele disse que essa imagem ficou, e o Inter vai ajudar ele a recuperar essa imagem. É a contrapartida da ajuda dele para o Internacional neste momento. Muito boa a entrevista, parabéns aos colegas da Band, Meneghetti, João Batista Filho, César Cidade Dias, Ribeiro Neto e Taigor Jank. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima, tchau, tchau.